Muito boa noite, sejam bem-vindos. Nós temos hoje um assunto que pode interessar pais, mães, todas as figuras parentais que são responsáveis por crianças ou adolescentes e também profissionais da educação. Hoje, em especial, profissionais da educação. Lógico que outros profissionais, pessoas em transição de carreira, pessoas interessadas em saber mais sobre essa profissão, que é o educador parental, podem se interessar também. Mas o foco, o tema de hoje é bem específico sobre essa relação, a relação entre as famílias e a escola, mais especificamente entre pais e mães e profissionais da educação. Então sejam todos muito bem-vindos, que bom que vocês estão aqui. Já vou repetir o tema de hoje, tá? Então a gente vai falar sobre algumas estratégias que, na minha opinião, são eficazes para reduzir uma coisa muito comum, né? Algumas barreiras que existem e que acabam gerando até uma certa desconfiança, infelizmente, entre pais e mães e entre profissionais das escolas, né? E a gente vai refletir um pouquinho sobre que barreiras são essas e o que a gente pode fazer dos dois lados, tanto pais e mães quanto profissionais da educação nas escolas, para eliminar essas barreiras, para reduzir ao máximo, se possível, né? Então, se não dá para eliminar, que a gente consiga diminuir e trabalhar numa parceria. Então, como que a gente pode fazer isso? Então, é sobre isso essa nossa reflexão de hoje. E eu preciso contar para vocês que esse é um assunto que me persegue há muito tempo, né? Antes de ser mãe, eu já era professora há muitos anos e confesso que passava pela minha cabeça uma coisa que é até meio feia de falar, mas que eu acho que outros profissionais podem se identificar com o que eu vou falar. De passar pela sua cabeça, quando você é profissional e você não tem filhos ainda, de você olhar um pai, uma mãe ali, tendo algum desafio com seu filho, seus filhos, às vezes é mais de um até, e a gente, inevitavelmente, muitos de nós, não estou dizendo que todos, mas principalmente quando você ainda não é mãe, não é pai, você ainda não tem filhos, você pensa alguma coisa mais ou menos assim: como que não está dando conta? Como que não resolve isso? Olha só, tão fácil resolver. Eu dou conta de 30, 25, 35, 49, né? Já tive turmas de todos os tamanhos. Como que essa pessoa não dá conta do próprio filho, da filha? Olha só, dão 2, 3. Como que não dá conta de 2, 3, 1? Tá dando conta. Então a gente fica mesmo com um julgamento, sabe? É meio típico, mas isso, não estou falando que são todos os profissionais de educação que fazem isso, não. Eu estou assumindo que eu pensei isso algumas vezes antes de me tornar mãe. Por quê? Eu não sabia, né? Duas coisas. Uma, eu até sabia, mas eu não tinha consciência. Então eu espero que vocês já saibam disso que eu vou falar. É aquela história, né? A gente sempre acha que o problema dos outros é muito fácil de ser resolvido. É só fazer isso, aquilo, aquele outro. Como que não resolveu ainda? Tão simples. Eu é que estou passando por um problemão, que não consigo enxergar a solução, que não sei o que fazer, que já tentei de tudo. Então, esse jeito de pensar, de achar que os outros é que são inábeis, incapazes, não são criativos, não sabem resolver o problema, não sabem lidar com as crianças, com os jovens, com as questões que eles trazem, os desafios que eles trazem, por causa disso, porque existe esse senso comum de que o problema do outro é sempre mais fácil de resolver, é sempre fácil. O outro que não está conseguindo enxergar a solução, mas eu já enxergo não só uma solução, mas várias soluções, né? Então, essa é uma coisa do ser humano. Acho que esse é um dos motivos pelos quais tantos julgamentos acontecem.
E o outro motivo é que quando a gente é profissional, a gente estuda para aquele assunto, né? Então a gente tem ali toda uma preparação, são anos no meu caso foram 4 anos de magistério, foram 2 faculdades de graduação, mestrado, enfim, teve toda uma preparação para entrar na sala de aula. Mesmo quando eu entrei novinha, mesmo quando eu entrei lá no começo da carreira, que eu estava no primeiro ou no segundo ano de magistério, eu me sentia preparada, porque eu já tinha aprendido aquele conteúdo que eu ia compartilhar, eu já tinha aprendido um pouco sobre aquela faixa etária, aquele desenvolvimento daquela faixa etária. Então eu já tinha alguns conhecimentos que eu vou chamar de técnicos, que me ajudavam nesse relacionamento entre profissional da educação e alunos, né, independentemente da idade. Mas a questão é que depois que você tem filhos, você descobre que toda aquela teoria que você consegue colocar na prática tão bem com seus alunos, não importa se você tem 5, 10, 20, 30, 49, como eu disse que eu já tive, na época que eu dava aula na Miguel Arraes, uma escola pública de Paraisópolis, você acha mais difícil cuidar de 1, 2, 3, 4. Porque são seus. Ou porque estão sob sua responsabilidade. No meu caso, eu era madrasta de 3 e mãe de 1. E achava difícil pra caramba. E não é que eu achava impossível. Não, até que modéstia à parte eu me saía bem. Porque eu já tinha toda essa experiência anterior. Mas aconteciam desafios, eu passava por situações que certamente todos os pais e mães passam, mas que eu não tinha consciência. Porque até então eu tinha trabalhado como profissional. Eu estou contando isso para vocês entenderem que vamos dizer, essas barreiras, principalmente de comunicação, que acontecem entre escola, portanto, profissionais da educação, e famílias, portanto, pais e mães, vamos aqui colocar, né, essas principais figuras entre essa barreira, elas estão muitas vezes em oposição. É como se tivessem assim, não pudesse ter um meio do caminho, sabe? Só pudesse ter isto ou aquilo. Então não tenho isto é o certo, porque eu estou falando isto, e aquilo do outro é errado. Então, muita gente pensa assim em várias áreas da vida, infelizmente, e não é verdade, né? A gente pode buscar um caminho do meio, a gente pode não ir para os extremos, porque muitas vezes os extremos são perigosos. E em relação à educação de crianças, adolescentes, é a mesma coisa. A diferença, e aqui eu já vou entrar na primeira, porque eu prometi estratégias, né? Estratégias eficazes para reduzir essas barreiras, mas eu tenho que falar das barreiras primeiro, para poder antes apresentar as estratégias. Então, eu acho que uma primeira grande barreira é essa culpabilização, sabe? Que pais ficam culpando a escola das coisas que acontecem com os próprios filhos. Então, meu filho não sabe ainda ler e escrever, é culpa da escola. Meu filho não consegue fazer lição sozinho, é culpa da escola. Meu filho não sabe se comportar direito num lugar público, é culpa da escola. E aí tem, né, muitos pais e mães, eu sei que não são todos, felizmente, ouso dizer que nem é a maioria, né, que é uma pequena parcela, mas ainda, infelizmente, tem muitos pais e mães que colocam essa responsabilidade de saber conviver, né, as habilidades sociais, saber, inclusive não só as habilidades acadêmicas, porque no passado já era típico que pais e mães culpabilizassem a escola pelos resultados acadêmicos dos próprios filhos, sem observar o quanto que os filhos são responsáveis pelos próprios resultados acadêmicos. Muitas vezes, né? Então, é o professor que deu a nota baixa, é a professora que deu a advertência, não é o aluno que não estava se comportando mal e que acabava merecendo aquela consequência, ou o aluno a aluna que não estudou e, portanto, tirou a nota baixa. Não, então, e aliás, é engraçado, né? Porque aluno tem disso. Quando a nota é alta, eles que tiram. Quando a nota é baixa, o professor que dá, né? Então, tem essa história também.
Mas voltando aqui para a nossa primeira grande barreira, eu acho que existe esse apontar de dedos, essa culpabilização. Então, do mesmo jeito que eu dei o exemplo, né, dos pais culparem a escola por causa de algumas questões, não só os resultados acadêmicos, existem também profissionais da educação que culpam os pais. E outra vez, eu não estou falando que todos fazem isso, e nem acredito que seja a maioria, mas muitos fazem isso. Muitos falam, eles não vêm nem sabendo falar por favor, obrigada, com licença. Fato. É, verdade. Eles não vêm nem sabendo os números, nem tendo vocabulário básico, eles não sabem nem comer sozinhos, não sabem se trocar sozinhos, eles chegam na escola e não são capazes nem de compartilhar uma coisa, um brinquedo, um lanche e tal. Fato. Essas coisas, não estou dizendo que elas não aconteçam, elas acontecem muito, cada vez mais. Acho que a gente está colhendo frutos sim da pandemia. Eu sei que tudo a gente coloca a culpa na pandemia, mas é fato que 2 anos na vida de uma criança de 4 anos, de 6 anos, faz muita diferença. Mesmo de uma criança de 8 anos faz muita diferença, principalmente esses anos cruciais que a gente está falando do desenvolvimento de habilidades sociais, né, socioemocionais, também, não é que seja só nessa faixa etária, mas eu acho que começou como a escola entrou dentro das casas, e a gente conseguiu entender melhor o que estava acontecendo nas casas, e como as casas, né, as famílias, os pais e mães também entraram nas escolas e começaram a assistir às aulas junto com os filhos e ver o que os professores profissionais estavam fazendo, passando. Então, teve de tudo. Teve gente que se compadeceu dos profissionais. Puxa, já tá difícil lidar com 1, 2 filhos aqui em casa. Imagino você com 30, 40, 20, sei lá quantos. Mas teve também o contrário, né? Das pessoas que continuaram ou até ampliaram essa história da culpabilização. Então, eu acho que culpabilizar os outros é falta de autorresponsabilidade. É falta de autoconsciência. E principalmente de autoavaliação. Então você não consegue fazer uma autoavaliação de se você está fazendo um bom trabalho em relação à educação, seja dos seus filhos ou dos seus alunos. E é mais fácil, ao invés de fazer esse exercício de autoavaliação, aonde que eu falhei, por que ele não sabe isso ainda, por que ela ainda está fazendo isso, é mais fácil falar que o outro é que não fez o papel dele, né? O outro é que não, o pai e a mãe que não ensinaram isso para esses alunos. Os professores que não ensinaram isso para os meus filhos. Então é interessante porque os filhos e os alunos são as mesmas pessoas, são as mesmas crianças. Olha que barreira gigante essa. Os adultos acabam vendo aquelas crianças, aqueles jovens, os adolescentes, de acordo com o seu papel. Então, os pais e mães só enxergam os filhos e os profissionais só enxergam os alunos e esquecem que filhos e alunos são a mesma pessoa. E que, portanto, se vocês identificam, se a gente identifica qualquer questão, agora estou falando tanto como mãe como profissional de educação, tá? Por isso que eu estou nesse lugar confortável de reconhecer que eu já cometi esses erros todos que eu estou mencionando, e por isso, então é um lugar confortável nesse sentido, de eu assumo, né, a minha vulnerabilidade, né, tá na moda falar disso, então eu assumo a minha vulnerabilidade, eu assumo o meu erro, diante de ter filhos, achar que pais e mães não estavam fazendo bem o seu papel, que era muito fácil fazer, porque afinal eu era profissional da educação e dava conta, até me tornar mãe, até me tornar mãe. Quando eu me tornei mãe, eu comecei a ver do outro lado, né? Achar que, os professores estão pegando no pé da minha filha, os professores é que não estão fazendo bem o seu papel, os professores... Então, veja, é meio que natural do ser humano buscar culpados que não sejam você, né? Por isso que eu falei. Então, falta autoavaliação, autoconsciência, autoconhecimento e, principalmente, autorresponsabilidade. Então, falta muito de inteligência emocional, muito de
reconhecimento mesmo da sua função, seja ela parental, no caso dos pais, ou profissional, no caso dos profissionais da educação. Então, sabendo que essa é uma barreira, que essa coisa de apontar os dedos, minha primeira sugestão é lembrar que o nosso foco são essas crianças e adolescentes, independentemente deles serem filhos ou alunos. Que o nosso foco é o bem-estar deles, é a segurança deles, é o desenvolvimento deles. E eu não estou falando só de desenvolvimento acadêmico, é aquela história de todas as inteligências. Então a gente quer que eles sejam pessoas sociáveis, desenvolvam a sua inteligência interpessoal, as suas habilidades sociais, que sejam pessoas, entre as habilidades sociais, eu vou mencionar uma muito importante, né, que a gente tem falado muito hoje em dia, a empatia. Então saibam se colocar no lugar do outro. E é isso que eu quero convocar a todos os adultos que estão me ouvindo agora, que nós adultos, independentemente de sermos mães ou professores, que a gente busque, né, recupere em algum lugar aí do nosso raciocínio, do nosso julgamento, essa empatia. Esse de verdade conseguir se colocar no lugar do outro. Ah, mas eu não consigo me colocar no lugar dos pais porque eu não sou mãe, não sou pai. Consegue sim. Consegue porque você é filho ou filha, então você sabe como não é fácil. Aliás, não tá fácil para ninguém. Não tá fácil para os pais, não tá fácil para os filhos, não tá fácil para os alunos, não tá fácil para os professores. Então, como não tá fácil para ninguém, vamos ser mais empáticos, mais responsáveis, nesse sentido de autorresponsáveis, e vamos olhar para o nosso foco, que é esse bem-estar, segurança, desenvolvimento acadêmico e socioemocional. Então, deixar claro que não é só, eu quero que meu filho tenha boas notas e que não fique reprovado. Eu quero que meu aluno tenha boas notas e que não fique reprovado. Lógico, vocês têm focos em comum acadêmicos também, né? Todo mundo quer as mesmas coisas, quer que eles aprendam, que eles prosperem, né? Se desenvolvam. E também nos aspectos sociais e emocionais, tá? Então, acho que a primeira estratégia muito importante para a gente garantir, né, ou pelo menos reduzir as barreiras que existem, e até isso vai ajudar a construir confiança, sabe? A construir essa conexão tão urgente, tão importante, essa parceria. A gente fala muito em parceria entre famílias e escolas, né? Entre pais e mães. Profissionais. Então, a primeira estratégia é focar no bem-estar deles, na segurança, no desenvolvimento acadêmico, no desenvolvimento socioemocional. E não é ficar focando no erro, na culpa, quem começou, quem tirou essa nota baixa, quem deu essa nota baixa, por que ele não sabe se comportar direito nesse ambiente social, quem é o culpado disso, sabe? Quem começou com essa história. Então para de olhar para o erro, para o passado, para a culpa, para quem começou, e vamos olhar para o futuro juntos, como que nós hoje desenvolvemos essas habilidades que a gente quer que eles se tornem pessoas, cidadãos, seres humanos capazes, empáticos, respeitosos, sociáveis, né, e com grande desenvolvimento acadêmico e socioemocional. Então, primeira grande estratégia é essa autorresponsabilidade. Acho que eu vou resumir nessa palavra, tá? E esse foco nos alunos e nos filhos como seres humanos que merecem a mesma dignidade e respeito que nós merecemos também. Então, essa história de ficar culpabilizando, né, não ajuda. Então, o primeiro passo que a gente pode dar, então agora indo para a segunda estratégia, é garantir informação básica necessária para esses adultos. Então, muitos profissionais adquiriram essas informações básicas sobre educar crianças e adolescentes nos seus cursos. Como eu disse, fui no meu curso de magistério, nas 2 graduações, foi no mestrado e muitos outros estudos, congressos, participações, cursos de pós-graduação, inúmeros.
Isso é meio típico de profissionais da educação. Só que essa informação sobre desenvolvimento infantil, sobre desenvolvimento juvenil, sobre desenvolvimento socioemocional, não só acadêmico, não só dos assuntos técnicos que você estudou na sua graduação, eles precisam acontecer dentro desse ambiente, do ambiente escolar, sim. E eu não estou falando para eles acontecerem só para os alunos, que é o nosso foco da educação básica, não. É para todo mundo. Então, palestras, cursos, workshops, encontros, rodas de conversa, espaço de debate, espaço de discussão, clubes de leitura, sabe? Tanto faz, reuniões, aquelas velhas e tradicionais reuniões entre pais e mestres, elas podem e devem ser informativas também, né? No sentido mesmo de formativas. Eu não estou aqui fazendo distinção nesse momento, tá? Então, elas trazerem uma informação básica, importante, necessária, tanto para os profissionais quanto para os pais e mães. Então, quem vai cuidar dessa formação dos professores geralmente são os gestores escolares, que tipicamente as boas instituições de ensino providenciam formadores, palestrantes, pessoas com bagagem teórica e prática para instrumentalizarem, capacitarem aqueles profissionais a se tornarem os melhores profissionais que puderem ser, utilizando estratégias que são respeitosas, encorajadoras, empáticas e eficazes, porque lidar com o dia a dia da sala de aula, com um monte de alunos, turmas heterogêneas, muitas dificuldades de todos os tamanhos, formas que vocês podem imaginar que acontecem numa escola, numa sala de aula, não é para qualquer um. Por isso que tanta gente começa o magistério e depois abandona. Porque não é fácil. Por isso que o maior índice de licenças em trabalho acontece em escolas. Porque não é fácil essa nossa profissão, né? Então, gestores escolares costumam providenciar cursos de formação para profissionais da educação. E também deveriam, eu sei que muitas boas escolas fazem isso, mas nem todas fazem isso, promover o que a gente chama de espaço para que essa troca de informação aconteça. Então, eu tô falando, né, que tem escolas que tem lá um site, um portal, uma agenda, um caderno, tem escolas que ainda fazem aquele esquema antigo de ficar na porta dando relatório para os pais que vão buscar os filhos do que aconteceu com os filhos na escola. Não estou falando sobre isso, tá? Porque até é muito desconfortável. É confortável se o seu filho se comportou bem, a professora fala, o fulaninho foi ótimo hoje. Mas se o seu filho não se comportou bem ou teve qualquer dificuldade, você não quer que aquele profissional fique ali fazendo um julgamento da performance do seu filho na frente de outros pais, de outras crianças e, né, na frente... Enfim, não é nada profissional isso. Então, eu acho importante que as escolas garantam esse espaço para troca, para informação, para os pais serem honestos, trazerem casos, situações, sabe? Então, você percebeu alguma coisa, você diagnosticou alguma coisa, aconteceu algum incidente, Eu vou dar um exemplo real. Quando eu me separei do pai da minha filha, ela tinha... Bom, que na verdade foi uma separação meio longa, assim, mas vamos dizer que ela tinha em torno de 8 anos, tá? 8, 9 anos. A separação se efetivou quando ela tinha 10, mas a gente começou a se separar quando ela tinha 8, 9 anos. Eu sei que imediatamente eu fui comunicar as duas escolas em que ela estudava. A escola regular e ela fazia aulas de inglês também. Então eu fui comunicar as pessoas que tratavam com a minha filha. Porque são fatos importantes. Então, mudanças na estrutura familiar, às vezes perdas, situações de doença, não só com a criança, com os pais, com os avós, com pessoas queridas, sabe? São informações que são importantes de serem compartilhadas. Isso, quando eu falo que é a segunda estratégia,
é a boa comunicação entre familiares e escola, é sobre isso. Tá? Então, a primeira estratégia, lembrar que alunos e filhos são a mesma pessoa e focar no bem-estar deles, no desenvolvimento deles. A segunda estratégia é garantir, as escolas garantirem esse espaço de comunicação honesta, verdadeira, um verdadeiro diálogo, uma verdadeira troca, né, com respeito, que vocês possam trazer informações, trazer os pais, então no caso das escolas, trazerem os pais para dentro da escola, abrindo as portas da sala de aula mesmo, para conviver, para trazer informações. Então, as boas escolas não têm medo disso, de trazer os pais para dentro da escola, para dentro da sala de aula. É lógico que esses pais precisam seguir determinados combinados, né? Não vão ficar se metendo na aula dos professores, enfim, tem toda a forma, a maneira, o horário de como fazer isso, né? Para não atrapalhar também esse processo. Isso também me traz a outra estratégia que está ligada, que é lembrar de ser um exemplo. Então, todo tempo, esses filhos, esses alunos estão nos observando. E estão nos observando como que nós lidamos, como que nós convivemos, como que nós vivemos em sociedade. Olha que interessante que está sendo colocado aqui. Estamos prontos para ouvir elogios, mas quando pontuamos comportamentos que precisam ser cuidados, isso se torna um problema pessoal. E a necessidade da criança acaba sendo deixada de lado. Você trouxe um ponto importantíssimo. O fato da gente levar para o pessoal, parece que é uma competição, por isso que há tanta culpabilização, por isso que isso é uma barreira. Essa culpabilização está ligada a não enxergar a sua parcela de responsabilidade, só enxergar a parcela de responsabilidade do outro. Está em não enxergar, né? Que às vezes a gente leva para o pessoal. Parece que se eu admitir que meu filho não fez a lição, que o problema é que sou eu que não sou bom pai e mãe. Se eu admitir que meu aluno tirou uma nota baixa, o problema sou eu de profissional. Não, né? Não tem isso. Se todo mundo tiver de verdade focado no como resolver problemas, como melhorar, como desenvolver habilidades, como desenvolver habilidades acadêmicas, sociais, emocionais, a gente vai estar focando e remando todo mundo para o mesmo lado. Vai estar de verdade todo mundo no mesmo barco, né? Que a gente fala tanto sobre isso. Então, a terceira estratégia é ser esse exemplo, sabe? Dessa comunicação respeitosa que a gente estava falando, desse diálogo, ser um exemplo com uma liderança gentil e firme ao mesmo tempo. E isso vale para pais e mães e isso vale para profissionais. Então, quando você está lidando com uma criança, é importante a gentileza, a conexão, a empatia, o diálogo, o afeto. Isso é maravilhoso nos dois relacionamentos, em casa, na sala de aula. Então, entre professores e alunos e entre pais e mães e filhos. E também é tão importante quanto isso a firmeza. Então, quando você traz gentileza e firmeza juntos, você consegue manter esse equilíbrio. Você não vai para o extremo só da firmeza e cai no autoritarismo, que eu sempre falo, ou vai para o extremo só da gentileza e cai na permissividade. Você consegue esse equilíbrio. E isso é muito importante, porque a gente sempre quer que os outros nos tratem bem, não é? Ou que tratem bem os nossos filhos, os nossos alunos. Só que a gente esquece que a gente precisa tratar os outros como a gente quer ser tratado. É através do nosso exemplo que os nossos filhos e alunos estão aprendendo sobre respeito, sobre autorrespeito, sobre responsabilidade, sobre autorresponsabilidade, etc. Então, eles só vão desenvolver, por exemplo, a famosa empatia que a gente falou há pouco, se eles tiverem uma liderança gentil e firme em casa e na escola. Então, a firmeza ela vai aparecer como? Com gritos, com palmadas? Lógico que não, porque eu nunca fui a favor de uma educação punitiva, violenta, agressiva e também permissiva. Então, eu sempre vou defender essa educação
Por isso que na disciplina positiva a gente chama de gentil e firme ao mesmo tempo, que é não punitiva e não permissiva, tá? Então, ser um exemplo do respeito que você quer sentir, né? Que você quer ensinar. Se você quer que os seus filhos, seus alunos te respeitem, só tem um jeito deles aprenderem sobre isso, é se sentirem respeitados. Se você quer que seus alunos, seus filhos te ouçam, só tem um jeito deles aprenderem a serem bons ouvintes, que é se sentindo ouvidos, de verdade, pertencentes, importantes, necessários, úteis. Então, enquanto eles não se sentirem dessa maneira, eles não vão fazer o seu melhor. E aquela história antiga, né, que é aquela frase famosa da Jane Nelson, no primeiro livro que ela escreveu de disciplina positiva, de onde tiramos a ideia absurda de que para uma criança agir melhor, se comportar melhor, precisamos antes fazê-la se sentir pior. É uma ideia absurda, então muitos pais e profissionais ainda apelam para as sanções, para as punições, para os castigos, para as broncas, para os sermões e blá, 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 e blá, 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 e blá, blá, blá. E uma das ferramentas da disciplina positiva é agir mais e falar menos. É usar uma palavra. É ser um exemplo. É encorajar, saber encorajar, por exemplo. Aí, essa é uma maneira de ser um bom exemplo, de uma boa liderança. Saber encorajar, valorizar. Não estou falando de elogiar, tá? Porque elogiar depende do produto perfeito. Só se seu filho tirou uma nota alta, seu aluno foi muito bem, é que você vai poder fazer um elogio, né? Parabéns, estou orgulhoso, olha só, ótimo trabalho, excelente, né? Fica fácil elogiar. Agora, ele tirou 4, abaixo da média. Você vai falar parabéns, muito bom, excelente, estou orgulhosa? Lógico que não, fica até falso. Então, o que a gente faz? A gente encoraja. Porque encorajar é dar coragem. Vem do coração, coragem, agir com coração. Encorajar é inspirar, estimular, ajudar o outro a ter coragem. Então, uma outra estratégia muito eficaz é ser um exemplo da maneira que você quer ser tratado, das habilidades que você quer desenvolver no seu filho. Você quer que ele seja uma pessoa respeitosa? No seu aluno também. Quer que ele seja um aluno respeitoso? Então, seja respeitoso com ele. Quer que seja um aluno ou um filho organizado? Seja organizado. Se quer que seja um aluno ou um filho pontual, né, que cumpra os horários, uma pessoa seja pontual, não fica levando seu filho atrasado para a escola. Não deixa o seu aluno te esperando na sala de aula e você tá lá, sei lá onde, na sala dos professores. Percebem? Então, nós começamos sendo um exemplo. Então, para tudo. E isso vale principalmente para essa relação de parceria. Então, ao invés de culpar, a gente assume. Ao invés de só reclamar que eles não ensinaram isso, o outro não ensinou isso, então eu vou dialogar, me comunicar e aprender a ser um exemplo disso. Vou saber o que está acontecendo na casa do meu aluno. Eu, mãe, vou saber o que está acontecendo com meu filho na sala de aula dele. Então, ele está indo mal mesmo em relação aos outros colegas? O que pode ser feito em casa para melhorar isso? É o meu aluno que pareceu alguma coisa, ele está indo mal em relação aos colegas? O que eu, como profissional, posso fazer? Que informação que eu tenho sobre a casa desse aluno que pode ser útil para descobrir a melhor maneira de ajudar essa criança, ajudar esse jovem, né? Então, é nosso papel, sabe? Ter essa conversa, essa comunicação, esse diálogo com essa liderança que traz limite, porque firmeza é nada mais do que saber dizer não. Quantas vezes, inúmeras, nós pais e mães precisamos dizer não para os filhos. Quantas vezes professores precisam dizer não para os filhos. E uma educação respeitosa inclui saber dizer não, com dignidade, com respeito, com gentileza. Dizer não precisa ser aos berros, aos gritos do outro cômodo da casa. Não, pode ser assim, olhando no olho e falando, puxa filho, eu sinto muito. A resposta é não. Ponto. Se ele não sabe por que não, você pode até explicar uma vez.
Mas não precisa ficar toda vez falando por que não tomar sorvete no inverno ao invés de jantar. Não, filho, eu expliquei, lembra? Que isso vai dar dor de garganta, que não é bom para a saúde, que a gente precisa das vitaminas dos legumes dessa sopa, a gente precisa das vitaminas das frutas, enfim. Percebem? A gente fala isso uma vez, duas, não fica repetindo toda hora, senão vira sermão, fica chato. Eles não ouvem, entra por um ouvido, sai pelo outro, por uma inabilidade nossa, de adulto incapaz, né? Então, a gente tem que pensar nisso aí, como que nós estamos lidando com isso. Alguém está aqui falando. Qual o limite da firmeza, por exemplo, numa situação em que uma criança desrespeita um adulto que não somos nós? Como lidar na hora? Qual o tom? Eu acho que o tom é sempre dentro do limite do respeito. Então, não é porque ele foi desrespeitoso que você vai ser desrespeitoso também. Não é porque ele bateu que você vai ensinar batendo no aluno, ou no filho. Muitas vezes, adultos pensam, tem que pagar pelo que fez, tem que sentir a dor para não fazer nos outros. Lembra, acabei de fazer a frase da Jane, né? Ele não vai se comportar melhor se ele estiver se sentindo mal. Ele só vai sentir culpa, vergonha. E aí alguém pode estar pensando, vai sentir remorso e vai ter um comportamento diferente. Mas a que preço, né? A que preço de sentir uma pessoa péssima, de se sentir uma pessoa ruim, de se sentir uma pessoa malvada, de achar que o outro não gosta dele, de achar que naquele lugar não é um lugar seguro, de ter vontade de ser do contra, de criar ali uma resistência, uma luta de poder, uma rebeldia, uma vingança. A que preço? Para que isso? Então, por isso que a firmeza tem a medida certa, sim. Obrigada por essa pergunta muito, muito pertinente. A gentileza tem a medida certa porque só a gentileza cai na permissividade e aí eles ficam com aquela sensação de que podem fazer o que quiserem, né? E não é nada disso. A gente seria irresponsabilidade, caiu na primeira estratégia, dos adultos, tanto profissionais da educação quanto pais e mães, ter uma atitude permissiva. Os filhos ou alunos acharem que podem fazer o que quiserem. É a nossa responsabilidade de adulto, não importa se é pai ou mãe, se você é profissional de educação, dar limites, dizer não, mostrar que aquela atitude não é adequada, que todas as nossas ações têm consequências. Todas as nossas atitudes afetam outras pessoas, os nossos comportamentos afetam outras pessoas. O que a gente precisa fazer agora é aqui que entra a parte do estudar. Então eu vou trazer a quarta estratégia. A quarta estratégia para a gente diminuir, né, reduzir essas barreiras que existem entre profissionais da educação e pais, está fora da escola. É quando nós, adultos, fizemos esse exercício da autoavaliação, da autorresponsabilização. Estamos com o foco na criança, no adolescente. Abrimos a nossa casa, a nossa sala de aula, o nosso coração. Estamos tendo essa parceria já pré-estabelecida, essa comunicação, demonstrando esse respeito, colocando na prática essa liderança gentil e firme. E a gente percebe, porque fez o exercício da autoavaliação, aonde a gente pode melhorar. Eu vou dar alguns exemplos. Eu, quando comecei minha carreira como professora e quando comecei como mãe e madrasta, na verdade madrasta antes de ser mãe, eu desconhecia que todo comportamento tem uma crença por trás dele, que existem motivos para as crianças terem os comportamentos que elas têm. Crianças e jovens e todos nós, tá? Que são as famosas, por exemplo, crenças por trás dos comportamentos que a gente estuda quando faz um bom curso de disciplina positiva. As crenças por trás dos comportamentos explicam que eles não estão fazendo por maldade algum ato de indisciplina, aqui no caso uma criança que desrespeitou um adulto. Não é maldade. É sempre a criança quer se sentir pertencente e importante. Às vezes, ela só se sente pertencente e importante se ela tem a atenção dos adultos. Os adultos param de fazer o que estão fazendo para dar atenção para ela. Às vezes, ela se sente pertencente e importante se ninguém manda nela, se ela dá a última palavra, porque são crianças que não estão acostumadas
a ter escolhas. Então sempre tem algum adulto mandando, faça isso, não faça isso, não faça isso. E aí ela entra no jogo da luta de poder. Faça isso, não faço, faça isso, não faço, sabe? E aí ela só se sente pertencente e importante se ela consegue que ninguém mande nela. Tem criança que não se sente pertencente e importante. E ela tá machucada, ela tá magoada, ela não se sente pertencente naquela casa, ela não se sente pertencente naquela sala de aula. E aí ela quer se vingar de alguma maneira, é inconsciente esse processo. Mas ela quer mostrar para os outros como ela tá se sentindo. Sem ser de uma maneira direta, porque nem ela tem muita consciência disso. Então ela acaba tendo atitudes para magoar os outros também. Principalmente as pessoas que a magoaram, mas não necessariamente, tá? E tem as crianças que não se sentem pertencentes e importantes e parece que agem como se tivessem desistido, né? Que na teoria da disciplina positiva a gente chama de inadequação assumida, quando eles assumem uma inadequação. Eles acham que eles não merecem mesmo. Eu não consigo, eu não sou capaz, eu não mereço, eu não sou aceito, eu não sou ouvido, eu não sou amado, eu não posso contribuir. Olha que péssimo. Então, como é o contrário disso que a gente quer desenvolver, a gente quer que eles desenvolvam as percepções e as habilidades necessárias para prosperar na vida. A gente quer que os nossos filhos, nossos alunos se sintam capazes, eu consigo, eu sou capaz, eu mereço, eu sou responsável pelas minhas escolhas, eu assumo a responsabilidade pelas minhas escolhas, eu tenho autocontrole, eu consigo, né, fazer autorregulação, ter autocontrole, eu tenho autopercepção, ao mesmo tempo que tenho autovalor, autoestima, eu tenho empatia pelos outros, consigo reconhecer os sentimentos, as emoções dos outros, enfim. Como nós queremos tudo isso, o que a gente precisa fazer? Qual que é a quarta estratégia? Buscar informação boa, informação de qualidade. Então, bons profissionais da educação já fizeram todos os cursos da sua área, provavelmente. Na minha área era línguas, então eu fiz 2 faculdades, fiz mestrado em linguística aplicada. Agora é interessante que sempre com foco no magistério e na sala de aula e na educação e no ensino-aprendizagem. Sempre. Não importa se eu estava ensinando português, se eu estava ensinando inglês, se eu estava ensinando qualquer criança, jovem, se era escola de língua, se era escola particular, pública, ONG, projeto socioemocional, educadora social, voluntária, não importa. Sempre dentro da área da educação. Mas isso para dizer que normalmente profissionais estudam, né? Como aposto, quem aí é médico, advogado, engenheiro, não importa a sua profissão, aposto que você foi atrás, você foi estudar alguma coisa para se profissionalizar, para ter um certificado. Mas o importante não era o certificado, era você melhorar, você poder se desenvolver. Pois é, precisa estudar para criar filhos. Precisa estudar para educar crianças e adolescentes. Não basta profissionais da educação ter um conhecimento técnico, conhecer bem a sua disciplina. Precisa estudar sobre crenças das crianças, sobre como lidar com os comportamentos desafiadores deles, sobre ferramentas e estratégias que são respeitosas e que são eficazes, para conseguir a cooperação deles, conseguir no bom sentido de convidá-los a cooperar, ensiná-los a reparar erros, ensiná-los a fazer acordos e cumprir acordos. Isso tudo pode ser aprendido. E vocês perceberam pelos exemplos que eu dei que são assuntos que interessam tanto pais e mães em relação aos seus filhos, quanto professores em relação aos seus alunos. Para todos adultos importa saber, precisa saber como fazer acordos, como fazer combinados, como fazer esse acompanhamento desses acordos, como estabelecer uma rotina, como manter essa rotina ou rever, se necessário for, mudar essa rotina, como assumir os seus erros, como fazer esse processo de autoavaliação do desenvolvimento de locus de controle interno, em que você se desenvolve, você se percebe, você conhece as suas forças e as suas fraquezas. Desculpem, só um minuto. Então, respondendo finalmente a pergunta, qual o limite da firmeza se a criança desrespeita um adulto que não somos nós, a gente começa com a gentileza,
Puxa, deve ter acontecido alguma coisa muito séria para você ter sido tão desrespeitoso com a sua avó. E algo precisa ser feito. Porque a gente não trata ninguém dessa maneira que você tratou a sua avó. Como podemos resolver esse problema? Assim, com uma cara séria, com uma cara, não vou dizer brava, não precisa ser brava, mas uma cara séria, uma cara que mostra que você não está satisfeito com o que acabou de acontecer. Tem gente que usa, assim, a palavra que eu vou usar pode ser um pouco forte, não é falsidade, mas parece que tudo é um teatrinho, que fala com a criança assim, fazendo caras e bocas e vozinhas e não sei o quê. Cuidado, porque as crianças percebem o que é verdadeiro e o que não é. Elas estão vendo a sociedade, a vida como ela é. Então, se você vira para uma criança que acabou de bater em alguém, você não pode falar assim, você bateu em outra pessoa, que feio que você bateu em outra pessoa. Não, que isso, né? Palhaçada. Essa criança vai ficar recebendo mensagens confusas. A pessoa tá falando comigo de um jeito assim que parece que legal, que fofinho, mas ao mesmo tempo tá falando que foi feio o que eu fiz. Tô confusa, não tô entendendo. É errado ou tudo bem ter batido? Tem que deixar claro que é errado. Não pode bater. Não pode ser desrespeitoso. A gente não age dessa maneira na nossa casa. Você pode e deve primeiro estabelecer a conexão antes da correção. Então você pode até tentar descobrir por que essa pessoa fez isso. Eu vi que você ficou muito bravo com seu primo, porque ele quebrou seu brinquedo e por isso você bateu nele. Filho, não batemos em ninguém. Não resolvemos os problemas batendo nos outros. Você bateu no seu primo. Isso não está certo. Como podemos resolver isso? Olha só, ele está ali chorando com a marca do tapa que você deu nele no braço. O que você pode fazer para resolver isso? Eu posso emprestar o meu carrinho para ele. Eu posso passar um gelinho, uma pomada no braço dele. Eu posso pedir desculpas. Você pode, adulto, ensinar os 4 R's da reparação dos erros da disciplina positiva. Que não é só pedir desculpas, que é o terceiro. Tem um processo antes, tem um processo depois. Primeiro, você percebe que você cometeu um erro, aí você reconhece, aí você se responsabiliza. Puxa, eu cometi um erro quando eu bati em você. Aí você pede desculpa, porque você de verdade reconheceu que aquilo foi um erro e reconheceu o que você fez de errado. Só aí que você vai pro quarto, não acabando aqui na desculpa. O que eu posso fazer para reparar o meu erro, para resolver o meu problema, para que isso não aconteça de novo. Se der vontade de bater no seu primo de novo porque ele pegou o seu brinquedo, você não vai chegar perto dele, porque se você chegar perto dele vai dar vontade de chacoalhar, de bater outra vez. Você vai dar passos para trás e você vai procurar um adulto e vai falar: eu tô com vontade de bater no meu primo porque ele quebrou meu carrinho. Tudo bem, você ter vontade de bater no seu primo, porque você não pode bater no seu primo, tá? Então, acho que esse que é o limite da firmeza. Não sei se respondi a sua pergunta, mas na hora o tom é um tom firme. Não é um tom agressivo, não é um tom violento, não precisa ter dedo em riste. Você pode guardar o dedo para você, você pode até falar num tom bem calmo: filho, o que aconteceu? Por que você bateu no seu irmão? E espera para ouvir o que ele vai falar. Aí você pode até falar: ele quebrou meu brinquedo. Imagina, você ficou com muita raiva quando ele quebrou seu brinquedo. E a gente não bate. Nesta casa, nós não resolvemos os problemas dessa maneira. Como nós podemos resolver esse problema? E outra vez, uma criança pequena não vai saber como responder. Ok. Você ensina essa criança pequena. Você pega na mão dessa criança pequena e ensina a fazer carinho. E mostra que com a mão a gente faz carinho. A gente não bate. Por exemplo. Tá? Espero ter ajudado. Bom, nós estamos terminando, que eu acabei de apresentar a última estratégia, que é, tô vendo só se tem algum outro comentário. Tem. O que você pensa sobre isso? Nós criamos a carta do perdão, com frases assim: eu sinto muito por ter, eu errei por, da próxima vez eu irei. Eles assinam e entregam para o amigo e leem. Eu acho interessante. Contanto que eles
não sejam obrigados a fazer isso e que o processo não acabe aí. Porque, como eu acabei de dizer, tem quatro etapas. Esse é o processo do reconhecimento e da responsabilização. Ótimo. Já está até entrando, acho que no processo da desculpa, né? Tá pedindo desculpa também. Então, ótimo. Só está faltando o que eu faço para evitar que isso aconteça na próxima vez. Ou como eu resolvo esse problema. Então, é algum objeto que está quebrado? É alguém que está machucado? Enfim, dependendo do que aconteceu, existem maneiras de reparar, consertar, evitar que aconteça de novo. Porque essa é a grande lição, né? É a gente ter dignidade de assumir os nossos erros, a responsabilidade pelos nossos erros, para aprender com os nossos erros e não errar de novo. Isso, refletir sobre a ação. Perfeito. A gente reflete antes da ação, reflete durante a ação e reflete depois da ação. A gente já estudou sobre isso, né, em Shon. Não sei se vocês estudaram também. No contexto de sala de aula, que acontecem muitos conflitos, a desculpa acaba ficando sem importância. Exatamente. Em casa também. Vocês e seu irmão brigando aí, se abraça e diz que se ama porque vocês são irmãos, tem que se amar. Pede desculpas pro seu irmão. Ou então já sai dando tapa e falando, tem que aprender, né? Tem que apanhar para aprender a não fazer isso. Ai, que fofa, olha aqui a Milena, dizendo que foi minha aluna da PUC e que é minha fã. Obrigada, querida, pelo carinho. Continue mandando aqui perguntas na caixinha de perguntas, comentários, depoimentos, pedidos. É a hora de fazer isso. Uma ótima semana para vocês.